Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio, estou de volta para mais um episódio excepcional do podcast Entendes o que estás lendo. No episódio anterior, se você ouviu, a gente falou sobre acalmar a tempestade, falamos sobre os endemoniados gadarenos ali também. Foi uma lição interessante daquele trecho do texto bíblico. E hoje a gente inicia uma nova jornada, que é o capítulo 9 do livro de Mateus, parte 1. Episódio número 613, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, você que tem compartilhado esse trabalho. Ele tem alcançado muitas vidas, muitos corações, e isso traz muita alegria para mim, saber que a palavra de Deus está transformando, está renovando, está usando aí a World Wide Wide, aí a rede mundial de computadores para alcançar os lugares mais impossíveis de serem alcançados se não fosse através desses recursos que Deus nos concede aí para a gente estar propagando a palavra de Deus. Então vamos lá. O Senhor de ambas as vidas, né? Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8. A gente vai falar sobre alguns milagres de Jesus ali em Cafarnaum, daqueles homens que levaram o paralítico lá pelo telhado. Vamos falar da fé deles. Tem muita lição interessante para a gente aprender. No finalzinho do texto tem outros assuntos aqui. Acho que em 4 episódios a gente vai ficar aqui no capítulo 9 e você não pode perder nenhum, tá bom? Fica aí com a gente até o finalzinho, leia o texto, vem para cá, porque aqui é o lugar muito especial, onde a gente fala só da palavra de Deus. É um refúgio em meio aos tormentos da vida. A gente não fala de política, a gente não fala da vida dos outros, de outras igrejas, não. A gente está aqui para falar de Jesus e é legal porque a gente está focando no estudo textual, histórico-gramatical do texto, interpretando o texto, o contexto e tudo que ele tem a nos ensinar, tá bom? Então, Mateus capítulo 9, versículo 1 ao 8, a gente observa aqui um fato interessante nessa história, que o perdão dos pecados do paralítico teve precedência, foi anteriormente a cura de sua doença, olha só. Será que isso se deveu à ocasião especial ali com que isso aconteceu? O comparecimento de doutores da lei, fariseus que estavam ali observando cada acontecimento? Então, isso foi devido exclusivamente a algo que os olhos de Jesus viram na condição espiritual do paralítico. No sentido de que o desejo mais profundo do seu coração era o perdão, ou que havia nele uma aptidão especial para servir de exemplo para todos os tempos e épocas, de que alguém abençoado por tomar primeiro o bem supremo e encontrar todo o resto adicionado a ele. A escolha de Cafarnaum como centro adequado ali é justificada pelos resultados. Houve uma rápida propagação da fama do nosso Senhor. Multidões ansiosas, elas se reuniram de longe e de perto para ouvi-lo. Você pode olhar em volta na cena ali de Jesus, imaginar ele no meio daquela multidão e você vai ver um pai carregando um filho caído, de um outro lado você vai ver uma menininha com seu pai cego, você vai ver uma mulher se curvando de enfermidade, você vai ver enfermidades de todos os tipos trazido por amigos, por familiares, uma multidão cada vez maior. O silêncio ali quebrado por alguém possuído por demônios ou gemidos de sofredores das mais diversas dores. Multidões esperando antes do amanhecer, fazendo fila, mas Jesus não estava lá. Ele foi para um lugar deserto para orar.
A sua aproximação foi repentinamente anunciada por alguém que estava na multidão. A cena agora é de 4 amigos, acreditando que aquele que eles carregaram para longe poderá voltar andando se conseguirem colocá-lo diante de Jesus. Eles tiveram que superar obstáculos, eles removeram algumas partes do telhado, algo comum naquelas casas ali, antigas daquela região. Os escribas criticam, sejam os teus pecados perdoados? Como assim? Quem é você para perdoar pecados? E eles começam a suspeitar de Jesus. Portanto, Jesus realiza uma obra que pode ser testada pelos seus sentidos, pelos seus olhares. Eles podem ouvir, eles podem ver. Milagres são evidências de revelação porque eles próprios fazem parte dela, não são meros sinais. Deus não poderia revelar-se senão por meio de milagre. Tal revelação do milagre dá uma ideia mais elevada e digna de quem é Deus. No verso 9 nós vemos o chamado de Mateus. Nós vemos que o seu cargo ele é odioso para os judeus, tanto por representar um governo estrangeiro, quanto pelo sistema opressivo de impostos. Nenhuma perda para o governo por parte de Mateus, que renunciou repentinamente ao cargo, já tendo pago a quantia. É possível, mas raro, que um homem bom ocupe tal vocação. Nosso Senhor não defende o chamado de Mateus com base nisso, em sua função. Ele escolheu seus seguidores entre os não sofisticados, gente. Ou aqueles que ainda não haviam encontrado o seu caminho, o seu propósito, o seu sentido de vida. Entre esses, o Senhor é encontrado. Aos enfermos de corpo, aos enfermos de coração, aos enfermos de espírito. Ele se oferece ao oprimido, ao desapontado, ao quebrantado, ao pecador. Ele é um amigo infalível. Ele está determinado a trazê-los para a sua própria paz, santidade e alegria. Não há ninguém aqui que possa finalmente ouvir o seu chamado. Siga-me. Siga mantendo sempre a vista, pensando nele e fazendo a sua vontade. Mateus agora desfruta de uma intensa alegria no seu coração, de um ser desprezado, odiado, para repentinamente alguém escolhido como amigo e companheiro do maior e mais digno Senhor. Que mudança de vida! Os fariseus, por outro lado, não simpatizam com ele. Em cada geração pode ser visto esse espírito farisaico, ódio profundo, medo da mudança, homens que nunca se aprofundaram o suficiente para distinguir entre o que é essencial e o que é superficial, dizendo se existe vida nova que seja mantida nas velhas formas, nos velhos odres. Fazer isso seria destruir ambos. Novos caminhos, preferidos pelos novos convertidos, o amor a Cristo e a boa conduta acompanham as mudanças genuínas. Não há necessidade de temê-las. Chegando à sua própria cidade, Cafarnaum, onde a residência lhe deu cidadania, eles trouxeram um paralítico para ele. Ele viu a fé daqueles que carregavam o paralítico, isso era óbvio, pelo simples fato de buscarem seu poder de cura. A fé é vista nas obras. Além disso, sua fé era óbvia em sua seriedade. Obstruídos pela multidão, eles subiram pelo telhado, acharam um meio, baixaram a cama onde estava o paralítico, eles o trouxeram porque ele não conseguia vir por si mesmo. E Jesus honrou a fé. A fé que garantiu a cura, entretanto, não foi necessariamente aquela que trouxe perdão. No paralítico, Jesus discerniu uma fé mais profunda do que aquela dos seus carregadores. A doença é um efeito geral da corrupção geral de nossa natureza, nem sempre um efeito particular de um pecado específico. A doença é uma consequência natural do pecado, seja o pecado original ou um pecado individual da nossa subjetividade. Deus muitas vezes visitou indivíduos, permitindo doenças, como julgamento temporal sobre o pecado.
Então, portanto, os judeus associavam o sofrimento ao pecado de forma determinante, que não era todos os casos. Esse homem evidentemente levou a sério seu pecado. Sua aflição pode ter aprofundado esse sentimento opressivo sobre ele. Nenhum homem está apto para o perdão se ele não acredita de coração que ele é um pecador. A fé do coração, ela se manifesta no arrependimento. E além disso, esse homem discerniu em Jesus não apenas o curador do corpo, mas também o curador da alma. Jesus viu toda a fé do coração dele. Nenhum homem está apto para o perdão se não aceitar de coração Jesus como Cristo. Filho, tem bom ânimo. Teus pecados estão perdoados. A voz perdoadora de Jesus, no coração que crê, traz bom ânimo cada vez mais. Ele leu os maus pensamentos dos escribas, ele viu que eles disseram consigo mesmos: este homem blasfema. Se Jesus não fosse divino, seria uma blasfêmia da parte dele fingir perdoar pecados. Somente os ofendidos podem perdoar os pecados do ofensor. O pecado nos pensamentos dos escribas foi que eles não compreenderam a divindade de Cristo. Seus milagres, juntamente com as profecias relativas ao Messias, deveriam tê-los convencido de que ele era divino. Ao descobrir seus pensamentos secretos, nas passagens que desafiam somente a Deus a prerrogativa de perdoar pecados, a razão apresentada é que somente Deus pode sondar o coração. E este conhecimento é uma marca do Messias. Ele provou sua divindade raciocinando sobre sua operação de milagres. Pois é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te. Se você aceitar o poder de cura com uma palavra, você deve também aceitar que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Aqui estava uma obra divina para confirmar uma reivindicação divina. Um impostor poderia dizer: teus pecados estão perdoados, pois o resultado não é tão óbvio. Mas se ele dissesse: levante-se, ele revela ter poder. Caso contrário, ele seria rejeitado instantaneamente. A sensação de pecados perdoados aproxima Cristo. Isso aproxima em sua divindade. Pois quem pode ler o coração senão Deus? E aí, o que vem no lugar do perdão do pecado, do perdoador, daquele que se sente perdoado, é uma gratidão na presença do amor de Cristo. O perdão dos pecados não consiste somente em declará-los perdoados, mas em retirar do coração a inclinação pecaminosa e substituí-la pela paixão pelo bem e pela mudança de conduta. Assim como entre o pecado e o sofrimento existe uma conexão íntima, também existe uma relação importante entre o perdão do pecado e a cura de muitas doenças. Quando as multidões viram isso, elas ficaram com medo, sentiram temor, começaram a glorificar Deus, que havia dado tal poder aos homens, poder na terra para perdoar pecados, porque Ele é o Filho do Homem. A união do divino e do humano na pessoa do Senhor Jesus é a fonte do seu poder salvador. Poder na terra, pois aqui o pecado é cometido, aqui o pecado é perdoado, e Cristo tem todo o poder no céu e Ele tem, portanto, todo o poder também na terra. Para quem o contesta, resta o espanto, a confusão, os escribas foram silenciados. Quão insensato é o pecador que pensa que peca com segurança quando não é visto pelos homens. O sofredor estava numa condição lamentavelmente desamparada. Tão desamparada que teve de ser levado a Cristo. Contudo, o Salvador viu que sua fraqueza corporal era de importância secundária em comparação com a paralisia espiritual que o pecado fazia, entorpecendo sua alma.
Os seus amigos só pensavam nos problemas físicos, mas o olhar aguçado do médico das almas penetrou também nos sintomas superficiais, até a mais terrível doença espiritual subjacente. Parece que o próprio homem sentiu isso de forma mais aguda, e que Jesus, que podia ler os corações à primeira vista, percebeu seu profundo desejo de perdão e respondeu ao seu desejo que até então não havia nem sido expresso. Pode ser que sua condição atual fosse resultado de que havia e sempre há uma ligação geral entre pecado e sofrimento. Seja como for, todos nós precisamos ser libertos dos nossos pecados, mais do que precisamos ser curados de qualquer enfermidade corporal. Somente aquele que pode salvar do pecado é o verdadeiro Salvador do homem. Ele não ora pelo perdão do homem, ele mesmo concede o perdão. Sua ação assustou e alarmou os religiosos presentes. Jesus não estava reivindicando uma prerrogativa divina. Agora uma de suas premissas estava perfeitamente correta. Somente Deus é capaz de perdoar pecados. Não podemos aceitar a narrativa do Evangelho e rejeitar a divindade de Cristo como alguns fazem. Deixar o caráter do nosso Senhor sob suspeita das mais graves acusações. Não há meio termo aqui. Sabendo que o caráter de Cristo é verdadeiro e puro, não devemos considerar sua calma reivindicação de perdoar pecados como uma evidência da sua divindade. Será que a prioridade de Jesus em perdoar os pecados do paralítico antes de curá-lo se deve à profundidade espiritual que ele enxergava nele? Como os milagres de Jesus servem para revelar sua verdadeira identidade divina? Pensa nisso. Vamos orar? Vamos falar com Deus neste momento de oração para a gente encerrar mais um episódio. Ai, Senhor Jesus, você enxerga com profundidade, eu sei, os nossos corações. Tu conheces nossas verdadeiras necessidades. Perdoa nossos pecados. Cura nossas almas. Ajuda-nos a reconhecer tua divindade, a viver em conformidade com tua vontade, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que teu poder transformador nos acompanhe, trazendo-nos paz, santidade e a alegria da tua presença. Amém, amém, amém. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua paciência. A gente volta em breve no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus. Eu te encontro lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.